Olá, graça e paz. É um prazer estarmos juntos online novamente para um momento de gratidão a Deus e exposição na palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por sua vida, por sua família, por você que luta em favor do Evangelho, em favor do reino de Deus. Que Deus continue te dando força, te dando sabedoria e te dando, acima de tudo, disposição para que você possa continuar trabalhando no reino dele. Eu gostaria de convidá-los para um momento de reflexão na palavra do Senhor. E esta palavra é baseada numa parábola de Jesus, contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Diz assim: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabem. Dividiu então os seus bens, os seus meios de vida entre eles. Mais tarde, não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou as coisas e viajou para fora, a um país distante, e ali esbanjou seus bens por levar uma vida devassa. Quando já tinha gasto tudo, correu uma fome severa em todo aquele país, e ele principiou a passar necessidade. E até mesmo foi e se agregou a um dos cidadãos daquele país, e este o enviou aos campos para apacentar porcos. E costumava desejar saciar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando caiu em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, enquanto eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faze-me como um dos teus empregados. Levantou-se, assim foi ter com seu pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena, teve compaixão, e correu, e lançou-se ao seu pescoço e o beijou ternamente. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Mas o pai disse a seus escravos: Ligeiro, tragam vestimentas, tragam e vestiu, tragam-lhe um anel e pondo-lhe no dedo, e sandália para os seus pés. E trazei o novilho cevado, abatei-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido, mas foi achado. E principiaram a alegrar-se. Ora, o filho mais velho dele estava no campo, e quando chegou se aproximou da casa e ouviu a música e a dança, de modo que chamou a si um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas. Este lhe disse: Chegou teu irmão e teu pai abateu um novilho cevado, porque recebeu de volta em boa saúde. Mas ele ficou furioso e não quis entrar. Saiu então seu pai e começou a suplicar-lhe. Em resposta, ele disse a seu pai: Eis que trabalhei tantos anos como um escravo para ti, nunca nem uma única vez transgredi o teu mandamento. Contudo, nunca nem uma vez me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas assim que chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com as meretrizes, abates o novilho cevado. Disse-lhe então o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas nós precisávamos nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Meus amados, eu quero aqui agradecer a Deus pelos irmãos que estão nos acompanhando, dar aqui uma saudação toda especial, um abraço para o nosso irmão Damião Alves. Deus te abençoe, meu irmão. Estamos em oração pelo seu irmão, pelo irmão Cosme. Que Deus abençoe ele, que Deus recupere a saúde em nome de Jesus. Nosso abraço, nossa paz do Senhor para a irmã Micarla. Que Deus te abençoe, minha irmã. Irmã Leila Barbosa, Deus te abençoe.
a ICB Extremóis. Nosso abraço, pastor David. Graças a Deus por sua vida, meu irmão. Toda a congregação de Extremóis. Meus amados, a passagem que nós estamos referindo-nos é referente à parábola de Jesus sobre o filho pródigo. E eu gostaria de me dirigir diretamente agora para todos os irmãos e amigos que um dia frequentaram a igreja e por algum motivo afastaram-se dos caminhos do Senhor. Nós sabemos que os dias são maus, tempos tenebrosos, conforme a palavra do Senhor, e sabemos também que todos estão à mercê de falhas, estão à mercê de situações de entristecimento e de muitas vezes se abater com as coisas dessa vida. Quem nunca ficou triste, quem nunca ficou abatido e que na verdade nunca pensou em parar, né? Acho que todo mundo, em alguma ocasião da vida, chegou a pensar em parar. Mas, graças a Deus que tem nos dado força, né, e condições de permanecer de pé. Mas nem todos são iguais. Alguns levam muito a sério a questão do entristecimento, do abatimento a partir de situações que acontecem com ele. Às vezes são mal compreensões, às vezes são palavras duras, ou às vezes é simplesmente a pessoa que deixa de buscar a presença do Senhor, que deixa de adorá-lo como deve ser adorado, de meditar na sua palavra. E aí quando isso acontece, realmente existe a frieza espiritual e essa pessoa, aos poucos, ela começa a se afastar dos caminhos do Senhor. O afastamento da presença do Senhor, ou de uma igreja, ela não acontece da noite para o dia. Isso é um processo. Às vezes inicia com a simples falta de desejo de buscar a Deus. E não querer mais participar de cultos, não querer mais participar de cultos de ensino, que é a palavra que edifica o crente, né? E não querer mais participar de reuniões de orações, porque a oração nos traz à luz o poder de Deus, a essência da presença dele. Então, quando faltam esses elementos na vida do crente, ele vai enfraquecendo na fé, ele vai perdendo o vigor espiritual, ele vai perdendo a vida espiritual. E a perca dessas coisas leva a pessoa a afastar-se dos caminhos do Senhor. Não são poucas pessoas que a gente conhece que um dia esteve numa igreja e que por algum motivo afastou-se, né? Talvez você mesmo agora que está nos assistindo ou que vai assistir essa live depois seja uma dessas pessoas que frequentou a igreja e que já teve muito tempo, talvez, participando de conjuntos, participando de eventos. Você foi de departamentos da igreja, você teve no altar de uma igreja, fez parte do corpo de obreiros da igreja, mesa diaconal, mas talvez agora você é alguém que simplesmente está triste e afastado dos caminhos do Senhor. E eu quero me dirigir especificamente a você, né, nessa tarde, neste momento, e quero dizer para você que o amor do Pai nunca muda. O amor do Pai nunca muda. A parábola que nós estamos citando aqui, que é a parábola do filho pródigo, enquanto os nossos olhos eles são muito sempre voltados para as ações do filho, porque de fato o filho é um dos personagens dessa história que chama a atenção pelo fato de ele pedir a parte dos bens que merece, enquanto o pai ainda está vivo, que isso não era comum. O filho é que vai embora e gasta tudo, o filho é que passa necessidade, o filho é que vai apacentar porcos, o filho é que deseja comer os alimentos dos porcos. Então, veja que um dos personagens dessa história que realmente chama a atenção é o filho. Mas nós não podemos também negar ou fechar os olhos para a realidade da expressão do pai, do amor deste pai, que sempre esteve aguardando este filho. Desde que saiu, ele sempre esteve aguardando o retorno do filho. Este pai representa, obviamente, o amor do próprio Deus, que desde que você, que está nos assistindo ou vai assistir depois, afastou-se dos caminhos do Senhor, ele sempre esteve lhe aguardando, sempre esteve lhe esperando. Ele nunca deixou de te amar. Eu costumo dizer para os irmãos em Zeramirim que o amor de Deus, ele é único, ele é invariável, ele não varia à medida que a gente acerta ou erra. Ou seja, quando a gente acerta, ele não nos ama mais, e quando a gente erra, ele não nos ama menos. É um amor único, ele não diminui.
Então você também deve se sentir amado por Deus. Você talvez vai dizer assim, mas eu já fiz tanta coisa, já me distanciei tanto de Deus, eu já caminhei tanto para longe do Pai, né? Ou seja, eu estou inserido no contexto da terra distante, do país distante, e talvez para você ainda não chegou o período de fome, mas todo aquele que se afasta da presença de Deus, ele vai experimentar esse período de fome, a qual a parábola se representa. Vai chegar esse período de fome, que é o período de escassez, é o período que você não vai ser saciado, é o período que você não vai ter como suprir as suas necessidades, principalmente espirituais. E quando esse dia chegar, o nosso desejo, a nossa oração, é que o Espírito Santo fale com você, assim como nesta parábola desse homem aqui. Porque não foi apenas ele, mas foi dá-se a entender que na parábola é o Espírito Santo que vai convencer. Porque ele olha para ele mesmo e fala assim, nesse exato momento, quantos trabalhadores meu pai comem do bom e do melhor, e eu morro de fome aqui. Então é o Espírito Santo. Quando o período chegar para você, que está afastado dos caminhos do Senhor, que eu reforço dizendo para você que o amor do Pai nunca muda, ele está aguardando você, ele permanece à sua espera, ele permanece aguardando que você se arrependa do que fez e retorne para os braços dele, para o seio dele. Né? Este Pai, ele não vai não vai torcer para que você fracasse, para que você retorne. Este não é amor. Né? O amor do Pai, ele é o tipo de amor que, na verdade, torce pelo seu sucesso, mas que está disposto a te abraçar novamente se esse sucesso não vier. Se vier fracasso, ele está disposto a te abraçar novamente. Isso é que é amor de verdade. E talvez você foi alguém muito influente ou envolvente numa igreja, independente da denominação. Você talvez era alguém que trabalhava, que lutava, que participava de todos os eventos e que sentia realmente a presença de Deus. E se você talvez for buscar na sua memória, você vai encontrar diversos cultos e reuniões em que você foi grandemente impactado por Deus. Momentos em que o seu coração se encheu de fé e de alegria e que talvez você vai considerar esse momento como indescritível. Você talvez não vai conseguir encontrar palavras para descrever momentos como esse. Então você precisa lembrar, assim como na parábola o filho pródigo falou assim, na casa do meu pai é melhor. Na casa do meu pai é melhor do que este ambiente que eu estou vivendo. A casa do meu pai é mais aconchegante, tem amor, eu tenho suprimento. Aqui eu não tenho, na casa do meu pai tem. E ele, comparando-se com os trabalhadores do pai, ele se sente inferior. Se sente inferior em 2 pontos. Primeiro, a questão social. Ele não tem nada para comer. E os pais e os servos ou os escravos do pai dele têm do melhor. Tem de tudo. Tem um lugar para dormir, para aconchegar-se. E o segundo ponto é a questão do próprio amor. Porque por mais que um escravo, a função dele é apenas servir, mas muitos escravos chegavam num estágio de honra para com seus patrões. Né? E nem isso aquele homem conseguiria experimentar numa terra em que estava e num ambiente tão hostil, tão destrutivo e destruidor. Ele diz, eu vou me levantar e vou voltar para o meu pai. É o que você precisa fazer. É o que você precisa fazer urgente. Levantar-se, ou seja, tomar uma atitude e voltar para o seu pai. Tomar uma atitude diferente da qual você tem tomado, e você precisa entender que a vida que você está levando não vai melhorar. Não existe melhora para uma vida longe de Deus. Não existe melhora. Você precisa voltar correndo para os braços do Pai, dizer, eu vou me levantar, vou voltar para a casa do Pai e retomar meu lugar de honra. O lugar de honra, a honra não é entre os homens, a honra é você poder ser aceito por alguém, por um Deus que não precisa de nada de você. Ele não precisa de você, somos nós que precisamos dele. A gente não tem nada para oferecer a ele. Absolutamente nada. Tudo que temos vem dele. Então, somos nós que precisamos cair na real, olhar para os céus e dizer, pai, eu vou me levantar e vou voltar para a tua casa. Eu vou voltar para o teu caminho. Eu vou voltar para o seio daquele que nunca deixou de me amar. Eu vou voltar para os braços daquele que nunca me desprezou, que nunca me desamparou.
que nos momentos em que todos me deixaram, ele sempre esteve ao meu lado. Você precisa tomar essa atitude. E saiba de uma coisa, enquanto você não tomar essa atitude, a tendência e as coisas é você descer, chegar ao fundo do poço. Este homem, ele olhou para a comida dos porcos e desejava se alimentar com aquela comida. Veja que situação. Nosso abraço para o nosso irmão Ricardo Luiz. Deus te abençoe, meu irmão. Firmino Matos. Deus te abençoe grandemente. Este homem, ele olha para a comida dos porcos e deseja comer aquela comida. Então ele chega no fundo do poço. Ele chega no final. Ele chega, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. E quando ele não tem mais para onde ir, a única opção, porta que ele encontra é o coração, é o seio, é o aconchego da casa do Pai. Se você se encontra nessa situação, saiba que o Pai te aguarda, o Pai te espera. Mesmo sabendo de uma coisa, quando este homem chega em casa, ele é recebido pelo Pai de braços abertos. Né? O Pai o abraça, o Pai o recebe, o Pai não o critica, não o trata mal, ele o abraça, o beija e diz: tragam roupas novas, tragam sandálias e tragam anel. Veja a maneira que esse pai recebe esse filho, né? E com tudo isso a gente tem um cenário que provavelmente pode acontecer com você. É o fato da rejeição do filho mais velho. O filho mais velho, ele não entende a situação, não entende o amor deste pai. Ele simplesmente acha que esse filho deveria ser ignorado ou rejeitado, porque na cabeça dele, o filho mais novo, o seu irmão mais novo, tinha gastado tudo que recebera como herança e agora está voltando sem nada. E ele ignora o fato do pai o receber com alegria. Talvez você, quando retornar para os caminhos do Senhor, talvez exista alguém que não o receba bem. Talvez você receba olhares que não vão te agradar, palavras que não vão te agradar. Mas lembre-se de uma coisa, dependendo desses olhares e dessas palavras, você precisa focar no olhar e na ação do seu pai. Porque o mais importante é o amor deste pai. É o que nos interessa. Se o nosso pai nos recebe com alegria, se ele faz questão de fazer uma festa e nos receber, é nisso que a gente tem que focar. E a Bíblia diz que a festa no céu por um pecador que se arrepende. Então, o pai te espera, te aguarda, os braços dele te aguarda, o amor dele é invariável, ele permanece te amando do mesmo jeito, só está triste pelo fato de você não ter voltado ainda, mas isso não muda o fato de que ele está te aguardando até hoje. Volte para os caminhos do Senhor, ele nunca vai deixar de te amar. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, toda a sua casa, em nome de Jesus.